Olá! Hoje nós vamos conversar a respeito de um tema de extrema relevância, não somente para os educadores, mas também para os pais. Prevenção ao uso de álcool e drogas, o que cada um de nós pode e deve fazer. Todos nós sabemos que anualmente milhões e milhões de pessoas experimentam álcool e drogas. E dessas pessoas, muitas delas vão adoecer devido ao uso dessas substâncias. E, infelizmente, muitas delas vão chegar ao óbito, à morte, por conta do uso de drogas. É fato que a mensagem que nós vamos dar é que droga é ruim. Na verdade, droga dá prazer. E aonde se localiza no nosso cérebro essa região que é responsável por regular, mediar essa satisfação que a droga nos proporciona. É o centro do prazer. Então essa é a primeira mensagem que os pais precisam estar cientes, porque se não fosse prazeroso, talvez ninguém de fato experimentasse e continuasse usando esse tipo de drogas, né? Além disso, cabe falar que os pais muitas vezes se sentem despreparados frente ao grande número de substâncias que aparecem na mídia, na televisão, drogas que eles nem imaginavam que pudesse existir. Drogas como, por exemplo, o GHB, drogas como poppers, ou se surpreende quando na escola a professora, a diretora os chama para falar do chá de fita, que é uma moda que vai e volta nas escolas. O chá de fita nada mais é do que a utilização de uma série de componentes de fita cassete e pilhas fervidos, feito literalmente um chá composto por metais pesados. Drogas como o LSD, que foi muito comumente usado na década de 70, e a droga da atualidade, êxtase, que são as drogas sintéticas, responsáveis por uma série de prejuízos, como neurotoxicidade, cardiotoxicidade, hipertermia e hepatotoxicidade. E o temido das famílias que assola o Brasil hoje, a questão do crack, né, que hoje tomou, né, o país e não existe mais barreiras sociodemográficas para o uso, experimentação e dependência desta droga de abuso. Mas eu queria chamar a atenção dos pais para uma droga que sofre de uma epidemia silenciosa, que é os inalantes. Veja, os inalantes, eles estão presentes no fluido de gás, thinner, cola, removedores de esmalte, adesivos, sprays de pintura. E ele tem sido, muitas vezes, negligenciado do ponto de vista de saúde pública e de propostas de atenção para essas drogas, que podem estar facilmente na sua dispensa em casa. Então, essa é uma dica para os pais para prestarem atenção um pouco nessas drogas, né? Os inalantes, eles são drogas especialmente comuns entre adolescentes e jovens, muito jovens. Em geral, o início da experimentação ocorre entre os 14 e 15 anos e, obviamente, em populações mais vulneráveis, como crianças que vivem e moram na rua, essa experimentação é muito mais cedo, chegando em torno dos 7 ou 9 anos. Queria chamar a atenção dos pais que 1 em cada 5 pessoas que fazem uso e experimentação dessa droga vão desenvolver dependência, e essa dependência ela é rápida, em curto período, em 1 ano da experimentação ao abuso até desenvolvimento da dependência. Então, como eu havia dito, o uso de inalantes é uma epidemia bastante silenciosa, porque nós não temos visto mais grandes propostas, inclusive de medicamento ou de intervenções psicossociais para esta droga. Quando, na verdade, uma das razões é que a maioria delas não é uma droga ilícita, não é ilegal, e acaba sendo de fácil acesso, de baixo custo e também de fácil armazenamento pelo usuário. Queria chamar a atenção dos pais também para a maconha. Maconha não é uma droga qualquer.
Hoje a gente já tem evidência suficiente mostrando a associação desta droga de abuso com o desenvolvimento de esquizofrenia. Cabe ressaltar, como mostra este gráfico, o monitoramento do tetraidrocannabinol, que é uma droga Cabe ressaltar neste gráfico que o THC, tetraidrocannabinol, que é um dos princípios ativos da maconha, geradores de sintomas psicogenéticos. O THC, o tetraidrocannabinol, que é um dos princípios ativos da maconha, causadores da psicose, causadores dos efeitos psicogênicos desta droga, tem aumentado cada vez mais nas maconhas encontradas no mercado atualmente. A maconha, fato é que os adolescentes, 15% dos adolescentes usam maconha, 1 em cada 7 adolescentes usa maconha. Maconha de fato causa dependência e ela pode ser considerada assim a porta de entrada para outras drogas de abuso. Garoto que começa a usar maconha muito cedo, certamente terá alguma dificuldade de aprendizagem, de concentração, de memória e vai alterar também a chamada capacidade de tomada de decisão deste jovem. Além da gente pensar que a maconha causa danos cognitivos, prejuízo de memória, como a gente mencionou. O que a evidência científica diz a respeito da maconha é que o uso de maconha dobra o risco para o desenvolvimento de esquizofrenia. Então isso é um fato bastante relevante que os pais devem ficar atentos achando que maconha é uma droga qualquer. E maconha também está relacionada a uma síndrome chamada síndrome amotivacional, que causa todos esses efeitos que nós estamos vendo aí na tela. Isolamento social, retardo psicomotor, passividade, prejuízo acadêmico, diminuição do interesse de cuidar da sua própria aparência, falta de objetivos na vida e, obviamente, esse indivíduo vai ter prejuízos acadêmicos importantes no futuro. E tabaco são drogas lícitas que continuam sendo, na verdade, as grandes vilões do consumo. Até agora a gente conversou um pouco a respeito das drogas que algumas delas ilícitas e outras nem tanto comum assim, mas os pais se esquecem principalmente dessas duas drogas de abuso que seguem sendo os nossos carros-chefes de causadores de problema e impacto importante na saúde pública. O consumo de cerveja no Brasil ele tem aumentado consideravelmente, não é à toa que a gente tem bastante propaganda de cerveja. A indústria do álcool tem reforçado, principalmente essa mensagem de que cerveja é uma bebida leve, uma bebida quase como outra qualquer, refrescante e que tem atraído principalmente as massas mais jovens. Então, o álcool ele é um sério problema de saúde pública no nosso país, está relacionado a uma série de questões, principalmente violência doméstica, violência sexual e morte precoce por sintomas decorrentes deste uso crônico. Hoje a dependência de álcool no Brasil ela tem variado em torno de 11% no primeiro levantamento até 6% nos levantamentos atuais. E eu queria chamar a atenção que a dependência entre jovens, principalmente numa faixa etária de 12 a 17 anos, continua ainda bastante elevada. Especialmente uma forma de beber entre os jovens é o chamado beber em binde. Em outras palavras, beber em binde é beber bastante num curto espaço de tempo, em torno de 2 horas. Se eu fosse quantificar isso, seriam 4 unidades para as mulheres e 5 unidades de álcool para os homens. Esse é um beber característico dos jovens e que também tem aumentado entre os brasileiros. E, obviamente, beber em binge está muito relacionado a uma série de condições em jovens. Cabe chamar a atenção para fazer sexo sem proteção, maiores chances de suicídio e maiores chances de se envolver em alguma briga.